Durante uma grandiosa festa de Natal, organizada por um milionário para impressionar sua namorada, um detalhe aparentemente banal muda tudo. Entre bandejas e sorrisos profissionais, ele descobre que a garçonete é sua ex-esposa, uma mulher que deveria fazer parte apenas do passado. O reencontro desencadeia uma série de revelações inesperadas, culminando em uma reviravolta impactante que altera o destino de todos os presentes. A mansão de Petrópolis erguia-se majestosa contra o fundo das montanhas cobertas de araucárias, suas janelas de vidro refletindo os últimos raios dourados do pôr do sol natalino. O ar fresco de dezembro carregava o aroma da madeira queimando nas lareiras e o eco distante de canções de Natal que flutuavam da cidade. Sebastião Mendes observava da varanda principal com um copo de uísque escocês na mão, enquanto contemplava o lago que se estendia como um espelho prateado sob as primeiras estrelas. Aos 45 anos, Sebastião havia construído um império hoteleiro que se estendia por todo o Brasil. Seus hotéis boutique eram sinônimo de elegância e exclusividade, frequentados por políticos, artistas e empresários que buscavam refúgio em ambientes de luxo discreto. No entanto, toda essa magnificência não conseguia preencher o vazio que habitava em seu peito há 5 anos. A mansão, com seus 15 quartos e jardins perfeitamente cuidados, parecia um mausoléu de lembranças que ele havia tentado sepultar sob camadas de trabalho obsessivo e relacionamentos superficiais. O som de saltos no mármore italiano o tirou de seus pensamentos. Valentina Henriques apareceu na varanda, deslumbrante em um vestido vermelho que realçava sua figura escultural. Aos 28 anos, era uma das modelos mais cotadas do Brasil. Seu rosto havia adornado as capas de revistas internacionais e sua presença nas passarelas de São Paulo e Milão a havia transformado em um nome reconhecido. Seu cabelo, loiro platinado, caía em ondas perfeitas sobre os ombros nus e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de ambição e afeto genuíno pelo homem que a contemplava. "Meu amor, os convidados já estão chegando", sussurrou enquanto se aproximava para depositar um beijo suave em sua bochecha. O perfume francês que usava, uma mistura de orquídeas e baunilha, misturou-se ao aroma do uísque. A decoradora fez um trabalho espetacular. Os arranjos florais chegaram esta manhã de Petrópolis e o chefe já está preparando o menu que discutimos. Sebastião assentiu, forçando um sorriso que não chegava completamente aos seus olhos. Ele havia aprendido a interpretar o papel do anfitrião perfeito, do empresário bem-sucedido que tinha tudo sob controle. Mas por dentro, uma inquietação familiar o corroía. As festas natalinas sempre despertavam fantasmas do passado, memórias de uma época em que aquela mesma mansão ecoava com risadas genuínas e o aroma de canela e café fresco. "Já chegou a equipe de buffet?" perguntou, ajustando as abotoaduras de ouro que haviam pertencido ao seu avô. Era um hábito nervoso que havia desenvolvido nos últimos anos, uma maneira de manter as mãos ocupadas quando sua mente divagava para territórios perigosos. "Sim, estão terminando de preparar tudo na cozinha. Contratei aquela empresa que a Patrícia me recomendou, Sabores do Brasil. Dizem que são muito profissionais." Valentina deslizou os braços ao redor do pescoço dele, sentindo a tensão em seus músculos. "Sebastião, você está bem? Ultimamente te vejo muito distraído." Ele a olhou, estudando aquele rosto que havia aparecido em tantas campanhas publicitárias, tentando decifrar se por trás daquela beleza perfeita havia uma conexão real ou simplesmente o conforto de um relacionamento que lhe proporcionava status e estabilidade. Valentina era inteligente, ambiciosa e extraordinariamente bonita. Qualquer homem se sentiria afortunado de tê-la ao seu lado. Então,
porque ele se sentia como se estivesse representando um papel em uma peça que não havia escolhido. São só os nervos das festas, mentiu, tomando um gole de seu uísque. Você sabe como eu odeio essas reuniões sociais obrigatórias. Valentina riu, um som cristalino que ecoou na varanda. Por isso te amo, meu empresário antissocial. Mas esta noite vai ser diferente. Sinto isso. É nosso primeiro ano novo juntos aqui, no seu refúgio secreto. O som de carros chegando pelo caminho de cascalho os interrompeu. As primeiras limusines e carros de luxo começavam a subir pela colina sinuosa, seus faróis cortando a escuridão que se assentara sobre as montanhas. Sebastião reconheceu alguns dos veículos. O Mercedes preto de Dom Roberto Villaboa, o maior investidor em turismo do país. O BMW branco dos irmãos Carvalho, donos da rede de restaurantes mais bem-sucedida de São Paulo. O Porsche vermelho de Mônica Santos, a arquiteta que havia projetado seus últimos 3 hotéis. É melhor descermos, murmurou, terminando seu uísque de um gole. O líquido queimou sua garganta, mas lhe deu a energia que precisava para enfrentar as próximas horas de conversas superficiais e sorrisos forçados. Enquanto caminhavam para o interior da mansão, Sebastião não podia saber que em poucas horas seu mundo cuidadosamente construído balançaria sobre seus alicerces. Não sabia que entre a equipe de buffet que se movia eficientemente por sua cozinha, preparando canapés de salmão defumado e servindo champanhe francês em taças de cristal de Boêmia, havia alguém cuja mera presença o transportaria 5 anos atrás, para uma época em que o amor não era uma atuação e a felicidade não requeria tanto esforço consciente. A mansão encheu-se gradualmente do murmúrio de conversas elegantes, o tilintar de taças ao brindar, e a música suave que emergia dos alto-falantes estrategicamente posicionados em cada salão. Era a perfeita celebração natalina da alta sociedade brasileira, mas para Sebastião parecia o prelúdio de algo que ele não conseguia definir. Uma sensação de expectativa que o fazia checar constantemente seu relógio e observar cada rosto que passava, como se estivesse esperando alguém sem saber quem. O salão principal da mansão resplandecia sob a luz de 3 lustres de cristal austríaco, cada um com mais de 200 peças que projetavam arco-íris diminutos sobre as paredes de mármore travertino. Os convidados haviam se distribuído em pequenos grupos, alguns junto à lareira de granito rosa, onde crepitava um fogo acolhedor, outros na varanda envidraçada que oferecia vistas panorâmicas do lago iluminado pela lua cheia. O murmúrio de conversas sofisticadas misturava-se ao suave bossa nova que emergia dos alto-falantes ocultos, criando uma atmosfera de elegância discreta que caracterizava todos os eventos de Sebastião. Valentina se movia entre os convidados com a graça natural de quem havia nascido para ser o centro das atenções. Seu vestido vermelho captava a luz de maneira que parecia irradiar sua própria luminosidade, e sua risada cristalina pontuava as conversas como sinos de igreja no domingo. Ela havia aperfeiçoado a arte da conversa social. Perguntas inteligentes sem ser indiscretas, comentários engenhosos sem ser controversos, e aquela capacidade única de fazer que cada pessoa com quem falava se sentisse como a mais importante do evento. Sebastião tem sido muito misterioso sobre os planos de expansão, confidenciou a Dom Roberto Villaboa, enquanto segurava uma taça de champanhe Krug que brilhava como ouro líquido. Mas sei que ele tem algo especial preparado para o próximo ano. Dom Roberto, um homem de 60 anos, com cabelo prateado, perfeitamente penteado, e olhos astutos que haviam visto crescer e morrer impérios financeiros, sorriu com conhecimento. Seu namorado tem o toque de ouro para os negócios, querida. Cada hotel que abre se torna o lugar da moda em questão de meses. Deve ser essa obsessão dele pelos detalhes. Enquanto isso,
Sebastião se encontrava em seu escritório privado com os irmãos Carvalho, discutindo uma possível colaboração entre seus hotéis e a rede de restaurantes deles. O escritório era seu santuário pessoal, paredes forradas em madeira de jacarandá, uma coleção de primeiras edições de literatura latino-americana e uma vista privilegiada dos jardins iluminados que desciam para o cais privado. O problema com muitos hotéis de luxo, explicava Miguel Carvalho enquanto girava um conhaque Hennessy Paradis em sua taça, é que eles têm restaurantes que são bonitos, mas sem alma. Os hóspedes querem autenticidade, não só apresentação. Exatamente, concordou Sebastião, embora sua atenção fosse constantemente atraída para o movimento no salão principal que ele podia observar através das portas de vidro. Por isso estou considerando transformar os restaurantes dos meus hotéis em franquias de sabores autênticos. Vocês trariam a experiência culinária, eu forneceria as localizações premium. Carlos Carvalho, o irmão mais novo, inclinou-se para a frente com interesse. Você está falando de todos os seus hotéis ou só alguns? Inicialmente, os 5 hotéis de Praia, Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Recife e o novo de Fernando de Noronha que abre em março. Sebastião tomou um gole de seu conhaque, saboreando o líquido âmbar que deslizava pela sua garganta como veludo líquido. Mas, se funcionar bem, poderíamos estendê-lo a toda a rede. A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta. Mônica Santos assomou a cabeça, seus cachos castanhos emoldurando um rosto que irradiava a confiança de uma mulher que havia triunfado em um mundo dominado por homens. Desculpem interromper, senhores, mas Valentina me pediu para dizer que estão prestes a servir o jantar. Sebastião consultou seu Patek Philippe, um presente que havia se feito quando seu primeiro hotel alcançara o ponto de equilíbrio. 8h30 da noite. O tempo havia voado mais rápido do que esperava. Claro, vamos! Enquanto os 4 se dirigiam ao refeitório principal, Sebastião notou que a equipe de buffet se movia com precisão militar entre a cozinha e o refeitório. Eles haviam transformado sua mesa de mogno para 16 pessoas em uma obra de arte. Toalhas de linho irlandês, cor de marfim, louça de porcelana Limoges, taças de cristal de Baccarat e um centro de mesa espetacular composto por orquídeas brancas, rosas vermelhas e ramos de eucalipto que enchia o ar com um aroma fresco e sofisticado. Sebastião! Chamou Patrícia Mendes Vila, uma prima distante que se tornara uma das organizadoras de eventos mais exclusivas do Rio de Janeiro. Você tem que me contar quem decorou isso. É absolutamente divino. Na verdade, foi ideia da Valentina, respondeu ele, procurando automaticamente por sua namorada entre os convidados que tomavam seus assentos. Ela coordenou tudo com a empresa de buffet. Sabores do Brasil, interveio Patrícia com conhecimento. Eu mesma recomendei. São relativamente novos, mas extraordinariamente profissionais. A dona é uma mulher muito talentosa, embora reservada. Acho que trabalhou em alguns dos melhores restaurantes da Europa antes de voltar ao Brasil. Sebastião franziu a testa levemente. Algo na forma como Patrícia havia mencionado isso lhe parecia familiar, embora não pudesse precisar o quê. Você conhece a dona pessoalmente? Só por referência profissional. Ela gerencia todo o seu negócio com uma discrição impressionante. Nunca aparece nas fotos de eventos sociais, diferente de muitos nessa indústria que buscam publicidade constante. Os convidados começaram a tomar seus lugares ao redor da mesa. Sebastião e Valentina ocuparam as cabeceiras, ele no extremo que dava vista para o painel panorâmico que emoldurava o lago noturno como uma pintura impressionista, ela no extremo oposto, perfeitamente posicionada para ser o centro visual da reunião. O primeiro prato foi servido com precisão cerimonial.
uma salada de rúcula silvestre com figos frescos, nozes caramelizadas e queijo de cabra de Minas Gerais, acompanhada por um vinagrete de mel de eucalipto e mostarda Dijon. Era uma apresentação artística que combinava sabores brasileiros com técnicas francesas, exatamente o tipo de fusão culinária que havia feito famosos os irmãos Carvalho. "Esse queijo é excepcional", comentou Dom Roberto após o primeiro bocado. "De qual fazenda vem?" "É de uma cooperativa nas montanhas de Minas Gerais", respondeu uma voz feminina desde o limiar que conectava o refeitório com a cozinha. "Trabalhamos diretamente com os produtores locais para garantir a máxima frescura e apoiar as economias rurais." Sebastião ergueu o olhar casualmente para a fonte daquela explicação e sentiu como se o mundo parasse completamente. O garfo parou a meio caminho da boca, os sons de conversa se tornaram um murmúrio distante e seu coração começou a bater com uma intensidade que não experimentava há 5 anos. Ali, vestida com um uniforme preto e branco da equipe de buffet, com o cabelo castanho recolhido em um coque elegante que revelava a curva graciosa de seu pescoço, estava Camila, sua ex-esposa. A mulher que havia desaparecido de sua vida em uma madrugada de fevereiro, deixando apenas uma carta que ele havia lido tantas vezes que podia recitá-la de cor. O tempo se fragmentou em cristais de gelo que se cravaram na consciência de Sebastião. Camila estava ali, a menos de 5 metros de distância, explicando algo sobre técnicas de envelhecimento do queijo, enquanto servia água com gás de uma jarra de cristal. Seus movimentos conservavam aquela graça natural que ele lembrava, aquela maneira de se mover como se cada gesto tivesse sido coreografado por uma bailarina invisível. Mas havia algo diferente nela. Uma reserva nova, uma tensão nos ombros que não estava lá durante seus 8 anos de casamento. Os olhos de Camila percorreram a mesa enquanto explicava os ingredientes, profissional e distante, até que se encontraram com os de Sebastião. Por um instante que pareceu uma eternidade, o universo se contraiu até se tornar unicamente aqueles 2 pares de olhos que se reconheciam através do abismo de 5 anos de silêncio. Ela hesitou por uma fração de segundo, quase imperceptível para quem não a conhecesse intimamente, mas Sebastião captou aquele momento de vulnerabilidade antes que ela recuperasse sua compostura profissional. "O senhor está bem?" perguntou Camila com uma voz que era a mesma, mas diferente, mais controlada, como se tivesse aprendido a modular cada inflexão para evitar revelar demais de si mesma. Sim, conseguiu articular Sebastião, embora sentisse como se estivesse falando do fundo de um túnel. "O queijo está delicioso." Valentina, que havia estado envolvida em uma conversa animada com Mônica Santos sobre as tendências arquitetônicas em hotéis de luxo, notou o tom estranho na voz de seu namorado. Dirigiu sua atenção para ele e depois para a mulher do buffet que havia captado tão completamente a atenção de Sebastião. "Não é ela linda?" comentou Patrícia a Dom Roberto em voz alta o suficiente para que vários convidados ouvissem. "Tem aquela elegância natural que não se compra. Me pergunto se será atriz ou modelo." Camila manteve sua expressão neutra enquanto continuava servindo, mas Sebastião notou o leve rubor que se espalhou por suas bochechas. Ele conhecia aquele gesto, havia sido testemunha dele milhares de vezes durante o casamento, cada vez que ela se sentia observada ou desconfortável com muita atenção. "O segundo prato estará pronto em 10 minutos, anunciou Camila, dirigindo-se à mesa em geral, mas evitando cuidadosamente o olhar de Sebastião. É um medalhão de atum rabilho com crosta de gergelim preto, acompanhado de uma redução de shoyu e gengibre. "Você preparou o menu?" perguntou Carlos Carvalho com interesse profissional. "A combinação de sabores brasileiros com técnicas asiáticas é muito inovadora." "Trabalhei em colaboração com o chefe principal",
respondeu Camila. E Sebastião reconheceu aquela humildade que sempre a caracterizara, sua maneira de nunca tomar todo o crédito, mesmo quando o merecia. Acreditamos que a fusão em culinária deve honrar ambas as tradições sem trair nenhuma. Fascinante filosofia, murmurou Dom Roberto em inglês, antes de mudar para o português. No mundo dos negócios, raramente vemos essa consideração por preservar as essências originais. Enquanto Camila retornava para a cozinha, Sebastião lutou contra o impulso de se levantar e segui-la. Sua mente era um redemoinho de perguntas. O que ela estava fazendo ali? Como havia terminado trabalhando para uma empresa de buffet? Ela sabia que era sua casa? Teria aceitado o trabalho precisamente porque sabia que ele estaria lá? Sebastião, querido, você está muito quieto esta noite, observou Valentina. Do outro extremo da mesa, sua voz carregando um matiz de preocupação, tingido de algo que poderia ser suspeita. Tem certeza de que está bem? Só estou pensando nos negócios, mentiu, tomando um gole generoso de vinho tinto. O Chateau Margaux 2010, que havia selecionado especialmente para a ocasião, agora tinha gosto de papelão em sua boca. Os irmãos Carvalho me deram muito em que pensar. Miguel Carvalho riu, interpretando o comentário como um elogio à sua proposta comercial. Esse é o problema dos empresários bem-sucedidos. Nunca conseguem se desconectar completamente do trabalho. A conversa fluiu ao redor de Sebastião, como água ao redor de uma rocha. Ele ouviu fragmentos. Mônica explicando seu último projeto arquitetônico em Florianópolis. Patrícia relatando fofocas sobre a temporada social de verão. Os irmãos Carvalho debatendo as tendências gastronômicas emergentes. Mas sua atenção estava dividida entre manter as aparências sociais e processar a realidade de que Camila estava ali, em sua casa, após 5 anos de ausência total. Quando retornou para servir o segundo prato, Sebastião a observou discretamente. Ela havia emagrecido, isso era evidente. Seu rosto conservava aquela beleza serena que ele havia adorado. Mas havia linhas novas ao redor de seus olhos, marcas, sutis de preocupação ou cansaço que não estavam lá antes. Suas mãos, que ele lembrava macias e cuidadas, mostravam agora sinais de trabalho manual. Ela se movia com eficiência profissional, mas ele podia detectar uma tensão em seus movimentos, como se estivesse consciente de cada gesto. Esse atum está perfeito, elogiou Dom Roberto após o primeiro bocado. Selado por fora, rosado por dentro, exatamente como deve ser. Obrigada, senhor, respondeu Camila, enquanto retirava os pratos vazios. O segredo está na qualidade do produto e em não cozinhá-lo demais. Onde aprendeu a cozinhar assim? Perguntou Mônica com genuína curiosidade. Porque isso não é nível de escola culinária básica. Camila hesitou por um momento, e Sebastião pôde ver o conflito interno em seus olhos. Trabalhei em alguns restaurantes na Europa, respondeu finalmente sem elaborar. Europa. Sebastião sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante os 2 primeiros anos, após seu desaparecimento, ele havia contratado detetives particulares para procurá-la. Haviam rastreado todas as suas contas bancárias, contatado antigos conhecidos, verificado registros de imigração. Nunca houvera rastro de que ela tivesse saído do país. E, no entanto, ali estava ela, mencionando casualmente ter trabalhado na Europa como se fosse um detalhe sem importância. Em quais cidades? Insistiu Mônica, claramente impressionada. Tenho alguns contatos no mundo gastronômico europeu. Paris e Barcelona, principalmente, respondeu Camila. E desta vez, seu olhar se cruzou brevemente com o de Sebastião, antes de desviar rapidamente. Mas isso foi há tempo. Paris, a cidade onde haviam passado sua lua de mel 9 anos atrás. O lugar onde haviam caminhado pelo Sena ao pôr do sol.
onde haviam tomado café da manhã com croissants em pequenos cafés de Montmartre, onde haviam feito amor naquele quarto do Hotel Plaza Athénée com vista para a Torre Eiffel. Seria coincidência ou ela havia escolhido Paris precisamente pelas lembranças que compartilhavam ali? Valentina havia estado observando o intercâmbio com interesse crescente. Seu instinto de mulher bonita lhe havia ensinado a detectar quando outra mulher representava uma ameaça, e algo na tensão elétrica entre Sebastião e a mulher do buffet havia ativado todas as suas alarmas internas. "E o que te trouxe de volta ao Brasil?" perguntou Valentina com um sorriso perfeito que não chegava aos seus olhos verdes. Camila parou no processo de recolher taças vazias. "A família", respondeu simplesmente. "Sempre se volta para casa pela família." Era uma resposta que podia significar e tudo ou nada, mas Sebastião conhecia bem o suficiente o tom de voz de Camila para saber que havia dor por trás daquelas palavras. O que havia acontecido com sua família? Sua mãe estava bem? E sua irmã mais nova, a estudante de medicina que havia sido como uma filha para ele durante o casamento? O resto do jantar transcorreu em uma tensão palpável que só Sebastião e Camila pareciam perceber completamente. Enquanto os convidados degustavam a sobremesa, um tiramisu desconstruído com café de Minas Gerais e mascarpone artesanal, Sebastião lutava contra a urgência de buscar uma desculpa para falar com ela a sós. Cada vez que Camila aparecia para retirar pratos ou servir café, ele sentia como se uma corrente elétrica atravessasse o refeitório. Valentina, com a intuição aguda que a havia tornado uma modelo bem-sucedida, havia começado a notar os olhares furtivos de seu namorado. Durante uma pausa na conversa, enquanto Dom Roberto relatava uma anedota sobre seus investimentos em Fernando de Noronha, ela se inclinou para Sebastião e sussurrou: "Você a conhece de antes?" "A quem?" perguntou ele, fingindo distração enquanto ajustava suas abotoaduras, um gesto que Valentina havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. "A mulher do buffet, a que explica todos os pratos com tanto detalhe." Os olhos verdes de Valentina estudaram o rosto de Sebastião com a precisão de um detector de mentiras. "Você tem se comportado estranho desde que ela apareceu." Sebastião tomou um gole de café, ganhando tempo para formular uma resposta que não fosse tecnicamente uma mentira. "Só me parece familiar. Talvez tenha trabalhado em algum dos meus hotéis antes." Era uma explicação plausível, considerando que Sebastião empregava mais de 1000 pessoas em toda a sua rede hoteleira. Valentina assentiu, aparentemente satisfeita, mas ele notou que seus olhos continuaram buscando Camila cada vez que ela entrava no refeitório. Quando chegou o momento de servir os digestivos, uma seleção de cachaças premium e piscos artesanais de Alagoas, Camila se aproximou de Sebastião com uma bandeja de prata. Pela primeira vez na noite, dirigiu-se diretamente a ele. "O senhor prefere cachaça branca ou envelhecida?" perguntou, sua voz profissional, mas com um tremor quase imperceptível que só ele podia detectar. "Envelhecida", respondeu, e quando ela se inclinou para servir, pôde perceber aquele aroma sutil de jasmim que havia sido seu perfume favorito durante o casamento. Não era o mesmo perfume. Este era mais discreto, provavelmente mais econômico, mas a base floral era inconfundível. "E você, também prefere a envelhecida?" Foi uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de significado pessoal. Durante o casamento, haviam tido a tradição de compartilhar uma cachaça envelhecida toda sexta-feira à noite, sentados na varanda de sua então mais modesta casa em Ipanema, planejando o futuro que acreditavam construir juntos. Camila hesitou por um segundo, seus olhos encontrando os dele. "Já não bebo", respondeu simplesmente, mas havia uma história completa naquelas 3 palavras. A resposta o atingiu como um soco. A Camila que ele lembrava,
Desfrutava ocasionalmente de uma taça de vinho com o jantar ou aquela cachaça das sextas. O que havia acontecido nesses 5 anos que a havia levado a renunciar completamente ao álcool? Teria tido problemas? Ou simplesmente fora uma decisão pessoal como parte da nova vida que havia construído sem ele? "O café está excepcional", comentou Miguel Carvalho, interrompendo o momento carregado. "De qual região exatamente?" "É uma mistura de grãos de Minas Gerais e Espírito Santo", explicou Camila, retornando imediatamente ao seu modo profissional. Torrado médio para preservar os matizes frutados naturais. Enquanto continuava servindo aos outros convidados, Sebastião a observou discretamente. Seus movimentos eram eficientes e graciosos, mas ele notou pequenos detalhes que o inquietaram. A maneira como flexionava levemente os dedos após levantar bandejas pesadas, como se as mãos doessem. Como verificava constantemente o relógio discreto que usava no pulso. A forma como seus olhos exploravam constantemente as saídas do refeitório, como se estivesse calculando rotas de escape. "Esta foi uma noite espetacular", declarou Patrícia enquanto se levantava da mesa. "Sebastião definitivamente me deu o contato dessa empresa de buffet. Tenho 3 eventos importantes no próximo mês." "Claro", respondeu ele automaticamente, embora sua mente estivesse completamente focada na mulher que agora recolhia as taças vazias com movimentos mecânicos. Os convidados começaram a se transferir para o salão principal para continuar a celebração com música e mais bebidas. Era quase meia-noite e a tradição ditava que brindariam pelo novo ano com champanhe francês enquanto observavam os fogos de artifício que seriam lançados da cidade. Sebastião se desculpou discretamente, alegando que precisava verificar algo em seu escritório. Mas, na realidade, se dirigiu para a cozinha. Precisava falar com Camila, mesmo que por alguns minutos. Precisava de respostas, ou pelo menos uma explicação de por que ela havia aparecido assim, sem avisos, após 5 anos de silêncio absoluto. A cozinha da mansão estava imersa em uma atividade controlada e silenciosa. A equipe de sabores do Brasil trabalhava como uma equipe de cirurgiões, limpando meticulosamente cada superfície de aço inoxidável, empacotando utensílios em caixas organizadas e retirando os últimos vestígios do jantar que havia sido servido com precisão militar. Sebastião parou no limiar, observando Camila dirigir as operações finais com uma autoridade natural que ele não lembrava de seus anos de casamento. "Os pratos da louça Limoges vão nas caixas acolchoadas", instruiu a um dos assistentes enquanto verificava uma lista em seu tablet digital. "E, por favor, contem todas as taças de cristal. Não podemos nos dar ao luxo de perder nenhuma." Sua voz tinha aquela firmeza profissional que falava de anos de experiência gerenciando eventos de alto nível. Mas Sebastião detectou uma nota de ansiedade subjacente. Era evidente que havia muito em jogo para ela naquele trabalho, além de uma simples noite de buffet. "Posso falar com você um momento?", perguntou da entrada, sua voz baixa o suficiente para não alarmar o resto da equipe. Camila se tensionou visivelmente, mas manteve sua compostura. Dirigiu-se à sua equipe sem olhá-lo diretamente. "Terminem de empacotar tudo. Partimos em 20 minutos. Depois se virou para ele, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez com intenção deliberada. "Em particular?" Sebastião assentiu e a guiou para um pequeno escritório adjunto à cozinha que usava como sala de trabalho quando trabalhava da mansão. Era um espaço mais íntimo que seu escritório principal. Paredes de tijolo exposto, uma escrivaninha de madeira rústica, prateleiras cheias de livros de culinária internacional e uma janela que dava vista para os jardins dos fundos iluminados pela lua. Uma vez dentro, com a porta fechada, o ar se tornou denso com 5 anos de perguntas não formuladas e explicações não dadas.
Camila se manteve perto da porta, como se precisasse se assegurar de que podia escapar a qualquer momento. Sebastião ficou junto à janela, mantendo distância física, mas incapaz de desviar o olhar dela. Você não sabia que esta era minha casa, afirmou ele, embora soasse mais como uma pergunta. Não, respondeu Camila, sua voz mal um sussurro. Quando Patrícia Mendes Vila me contatou, só mencionou que era um jantar privado em Petrópolis para um cliente importante. Não sabia que era você. Você teria aceitado se soubesse? Camila fechou os olhos brevemente, e quando os abriu, havia uma tristeza profunda neles que partiu o coração de Sebastião. Não sei, admitiu com honestidade brutal. Provavelmente não. Por que, Camila? Por que desapareceu assim? Por que nunca me deu a chance de... A chance de quê? Interrompeu ela. E pela primeira vez na noite, sua máscara de serenidade profissional se rachou. De me convencer a ficar, de me obrigar a explicar coisas que não podia explicar. Sebastião, eu te deixei aquela carta. Pensei que você tivesse entendido. A carta não explicava nada. Rebateu ele, a frustração de 5 anos emergindo em sua voz. Você dizia que precisava se encontrar, que nosso casamento te havia feito perder sua identidade, mas nunca me deu sinais de que se sentia assim. Nunca falamos de problemas reais. Camila se moveu para a janela, mantendo distância, mas precisando desviar o olhar da intensidade nos olhos dele. Esse era exatamente o problema, Sebastião. Nunca falávamos. Você resolvia tudo, decidia tudo, provia tudo. Eu me havia tornado um acessório bonito em sua vida perfeitamente organizada. Isso não é verdade, protestou ele. Eu te amava mais que a minha própria vida. Sim, suspirou ela, você me amava. Mas me amava como se ama uma obra de arte valiosa, para protegê-la, para exibi-la, para se assegurar de que esteja sempre em perfeitas condições, mas nunca me perguntou o que eu queria da minha própria vida. As palavras de Camila o atingiram com a força de uma revelação. Durante o casamento, ele havia estado tão focado em construir o império hoteleiro, tão obcecado em fornecer tudo o que acreditava que ela merecia, que talvez tivesse esquecido de perguntar o que ela realmente queria. Eu poderia ter mudado, disse ele com voz rouca, se você tivesse explicado, se me tivesse dado a chance. Então o quê? Perguntou Camila, virando-se para ele com olhos que brilhavam por lágrimas não derramadas. Você teria vendido seus hotéis? Teria parado de ser quem é? Você não pode mudar sua natureza fundamental, Sebastião. Você é um homem que precisa controlar seu ambiente, que precisa ser o provedor, o protetor, o que toma as decisões importantes. E eu precisava descobrir quem era quando não estava sendo protegida por você. E o que descobriu? Perguntou ele, sua voz mal audível. Camila o olhou por um longo momento, e ele pôde ver o peso de 5 anos de experiências em seus olhos. Descobri que sou mais forte do que pensava, que posso tomar minhas próprias decisões, mesmo que sejam difíceis, que posso sobreviver sozinha, mesmo que doa. Fez uma pausa. E descobri que o preço dessa força foi te perder para sempre. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma batida suave na porta. A voz de um dos assistentes de buffet se filtrou. Senhora Camila, já terminamos de empacotar. Está pronta para partir? Em um momento, respondeu ela, sem desviar o olhar de Sebastião. Tenho que ir, minha equipe está me esperando. Posso te ver de novo? Perguntou. Ele, o desespero filtrando-se em sua voz. Podemos falar mais? Há tanto que preciso entender. Camila balançou a cabeça devagar. Sebastião, você tem uma namorada linda lá fora que te ama. Você tem uma vida. Eu tenho a minha agora. Algumas portas se fecharam há 5 anos, e talvez seja melhor que permaneçam assim. Os fogos de artifício haviam começado a explodir sobre o lago,
quando Camila saiu da mansão, seguida por sua equipe que carregava as últimas caixas para a van de sabores do Brasil. Sebastião a observou da janela de seu escritório, vendo como supervisionava que todo o equipamento estivesse corretamente assegurado antes de subir ao banco do passageiro. A van desceu lentamente pelo caminho sinuoso, suas luzes vermelhas desaparecendo entre as araucárias até se tornarem uma lembrança. "Sebastião? Onde você está?" gritou Valentina do salão principal. Sua voz carregava uma nota de irritação misturada com preocupação. "Você está perdendo os fogos de artifício." Ele retornou ao salão onde os convidados se haviam congregado na varanda envidraçada, taças de champanhe Dom Perignon na mão, admirando o espetáculo de luzes que pintava o céu noturno em explosões de ouro, prata e carmesim. Valentina se aproximou dele imediatamente, deslizando o braço pelo dele, com uma possessividade sutil, mas evidente. "O que você estava fazendo?" perguntou em voz baixa, seus olhos verdes estudando seu rosto em busca de sinais de engano. "Eu te procurei por toda a casa, verificando algumas coisas na cozinha", respondeu automaticamente, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja próxima. "Queria me assegurar de que tudo ficasse em ordem." "Tudo bem com o buffet?" insistiu Valentina, "porque me pareceu que você estava muito interessado na supervisora." A pergunta flutuou entre eles como fumaça, aparentemente casual, mas carregada de implicações. Sebastião conhecia o suficiente sobre mulheres para saber que Valentina havia detectado algo, embora talvez não soubesse exatamente o que. "Foi um jantar excelente", disse ele, desviando habilmente da pergunta direta. Patrícia tinha razão sobre a qualidade profissional. Dom Roberto se aproximou naquele momento, interrompendo a tensão crescente. "Sebastião, que espetáculo magnífico! Você tem que me contar quem organiza esses fogos de artifício. Para minha festa de aniversário no próximo mês, preciso de algo igual de impressionante." A conversa se desviou para temas mais seguros, a coordenação com as autoridades municipais para espetáculos pirotécnicos, as melhores empresas de eventos na região, os permissos necessários para celebrações privadas de grande escala. Sebastião participou automaticamente, seu cérebro funcionando no piloto automático, enquanto sua mente permanecia completamente focada na conversa que havia tido com Camila. "Algumas portas se fecharam há 5 anos", havia dito. Mas ela realmente acreditava nisso, ou era só uma maneira de se proteger de mais dor? A forma como sua voz havia tremido quando falava, a maneira como havia evitado seu olhar durante a maior parte da noite, o fato de que havia conservado sutis traços do perfume de jasmim. Tudo isso sugeria que talvez a porta não estivesse tão hermeticamente fechada como queria aparentar. "Em que você está pensando?" murmurou Valentina quando ficaram sozinhos por um momento, enquanto os outros convidados se moviam para o bar por mais bebidas. "Você parece estar a milhas de distância daqui." Sebastião a olhou de verdade pela primeira vez na noite. Valentina era objetivamente bonita, bem-sucedida, inteligente. Qualquer homem se consideraria afortunado de tê-la. Ela o amava de uma maneira direta e sem complicações. O admirava por seus logros, compartilhava suas ambições sociais e profissionais. Era exatamente o tipo de parceira que havia pensado precisar após o divórcio. Sem bagagem emocional complexa, sem histórias dolorosas, sem expectativas impossíveis de cumprir. Então, por que se sentia como se estivesse atuando em uma peça de teatro na qual não havia feito teste para participar? "Estou pensando no próximo ano", mentiu parcialmente. "Nos projetos novos, nas expansões que estamos planejando." Valentina sorriu, aquele sorriso perfeito que havia iluminado tantas capas de revistas. "Por isso te amo, meu empresário obcecado. Sempre pensando 3 passos à frente."
Ela se pôs na ponta dos pés para beijá-lo. Um beijo suave que tinha gosto de champanhe e promessas de futuro. Mas talvez, por uma noite, você pudesse se desconectar do trabalho e se concentrar em nós. Nós. Repetiu ele, provando a palavra em sua boca como se fosse a primeira vez que a ouvia. Sim, claro. A festa continuou até altas horas da madrugada. Os convidados foram partindo gradualmente. Primeiro os de maior idade, como Dom Roberto e Patrícia, depois os casais com crianças que os esperavam em casa, finalmente os mais jovens que tinham planos para continuar as celebrações nos clubes noturnos do Rio de Janeiro. Às 3 da manhã, só restavam Sebastião e Valentina na mansão, que agora parecia estranhamente vazia e silenciosa. Valentina havia se trocado para um negligê de seda cor de champanhe que realçava cada curva de sua figura de modelo. Movia-se pelo quarto principal com a graça de uma mulher acostumada a ser admirada, recolhendo as joias que havia usado durante o jantar e colocando-as cuidadosamente em suas caixas de veludo. Foi uma noite perfeita, comentou enquanto escovava o cabelo loiro em frente ao espelho do toucador. Acho que causamos ótima impressão nos Carvalho. Essa sociedade comercial poderia ser exatamente o que você precisa para se expandir no mercado gastronômico. Sebastião assentiu da cama, observando-la se preparar para dormir com movimentos que se haviam tornado rotineiros nos 8 meses de relacionamento. Tudo era previsível, confortável, seguro. Não havia surpresas desagradáveis, não havia confrontos emocionais, não havia madrugadas acordando com o coração partido por sonhos de uma vida que já não existia. Sebastião? Disse Valentina, notando sua distração no espelho. Você está me ouvindo? Claro, respondeu automaticamente. Os Carvalho, a expansão gastronômica. Valentina se virou para ele, estudando seu rosto com aquela intuição feminina que ele havia aprendido a temer. O que está acontecendo com você? Desde que terminou o jantar, você tem estado diferente, distante. Só estou cansado, disse ele, apagando a lâmpada de seu lado da cama. Foi uma noite longa. Mas enquanto Valentina se acomodava ao seu lado, sua respiração tornando-se gradualmente mais profunda e regular, Sebastião permaneceu acordado na escuridão. Seus olhos estavam fixos no teto, mas sua mente reproduzia cada momento da noite. A surpresa do reconhecimento, a tensão durante o jantar, a conversa no escritório, a maneira como Camila havia dito seu nome como se fosse uma oração dolorosa. Os primeiros dias de janeiro transcorreu em uma névoa de rotinas profissionais que Sebastião executava com eficiência automática, enquanto sua mente permanecia obsessivamente focada no reencontro natalino. Durante as reuniões com sua equipe executiva, assinava documentos e tomava decisões importantes, mas parte dele ainda estava naquela cozinha de aço inoxidável, revivendo cada palavra trocada com Camila. Os números do último trimestre são excepcionais, informou Ricardo Vega, seu diretor financeiro, enquanto projetava gráficos coloridos na tela da sala de reuniões. O hotel do Rio de Janeiro superou as expectativas de ocupação em 15% e Florianópolis registrou a tarifa média mais alta de sua história. Sebastião assentiu mecanicamente, mas seus dedos tamborilavam sobre a mesa de ébano, um hábito nervoso que havia desenvolvido recentemente. E as projeções para o primeiro trimestre do novo ano? Otimistas, considerando a alta temporada que se estende até março, continuou Ricardo. Mas há algo que deveríamos discutir sobre o pessoal de serviço. A palavra serviço ativou imediatamente a atenção de Sebastião. O que há com o pessoal? Temos tido várias solicitações de funcionários, buscando trabalhos adicionais de meio período. Aparentemente, muitos precisam de renda extra para despesas familiares urgentes. Ricardo ajustou seus óculos enquanto consultava seu tablet.
Me perguntava se deveríamos considerar aumentar os salários base ou implementar um programa de bônus. Uma ideia começou a se formar na mente de Sebastião. Se os funcionários precisavam de renda adicional, talvez Camila também estivesse em uma situação econômica complicada. O fato de que trabalhava como supervisora de buffet sugeria que precisava do dinheiro, o que contradizia a imagem de independência econômica que havia projetado durante sua conversa. Prepare uma análise detalhada, ordenou. Inclua opções para bolsas educacionais para familiares de funcionários, irmãos, filhos, pais que queiram estudar ou se capacitar profissionalmente. Bolsas educacionais? Perguntou Ricardo, claramente surpreso pela direção inesperada. É uma ideia interessante, mas representaria um investimento considerável. O desenvolvimento de capital humano sempre é um investimento inteligente, justificou Sebastião, embora soubesse que suas motivações eram mais pessoais que filantrópicas. Pesquise as universidades privadas mais prestigiadas. Medicina, administração, engenharia. Quero um programa integral pronto para implementar na próxima semana. Enquanto Ricardo tomava notas freneticamente, Sebastião se desculpou para atender uma ligação que, segundo afirmou, era urgente. Na realidade, precisava estar sozinho para processar a ideia que havia começado a se desenvolver. Se lembrava corretamente, a irmã mais nova de Camila havia estado estudando medicina quando se separaram. Teria terminado o curso? Ou teria tido que abandonar os estudos por falta de recursos? Na privacidade de seu escritório, com vistas panorâmicas do Rio de Janeiro, que se estendia até o horizonte enevoado, Sebastião se permitiu pela primeira vez em 5 anos buscar deliberadamente informações sobre sua ex-esposa. Havia prometido não fazê-lo após que os detetives particulares não dessem resultados. Mas agora tinha um ponto de partida. Sabores do Brasil. A busca na internet revelou informações limitadas. A empresa havia sido registrada 2 anos atrás, com Camila Oliveira como diretora-geral e única proprietária. As fotos no site mostravam eventos elegantes e pratos sofisticados, mas cuidadosamente evitavam mostrar o pessoal, mantendo o foco na comida e na ambientação. As resenhas online eram excepcionais, elogiando tanto a qualidade culinária quanto a discrição profissional. O que mais chamou sua atenção foi o endereço registrado, um prédio modesto no bairro de Botafogo, muito diferente do luxuoso apartamento em Ipanema, onde haviam vivido durante o casamento. Era um bairro boêmio e artístico, conhecido por seus cafés independentes e galerias de arte emergente, mas definitivamente não o tipo de zona onde esperaria encontrar alguém com meios econômicos para viver confortavelmente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Valentina. Meu amor, tenho sessão de fotos até tarde. Jantamos amanhã? Te amo. Acompanhava a mensagem uma foto dela no set, radiante sob as luzes profissionais, rodeada do caos controlado típico das produções de moda. Sebastião contemplou a imagem por vários minutos. Valentina representava tudo o que havia pensado querer após o divórcio. Beleza sem complicações, ambição que complementava a sua, um relacionamento que funcionava em termos práticos sem exigir vulnerabilidade emocional extrema. Haviam estabelecido uma rotina confortável de jantares elegantes, eventos sociais estrategicamente importantes e fins de semana em destinos românticos que proporcionavam o telão perfeito para suas postagens em redes sociais. Mas agora, após ver Camila, toda essa comodidade parecia superficial. Valentina o amava, isso era indubitável, mas o conhecia realmente. Sabia sobre os pesadelos ocasionais que o acordavam às 3 da manhã. Havia notado que evitava certos restaurantes porque serviam um café mineiro que lhe lembrava as manhãs com Camila. Compreendia por que nunca ouvia música em português quando estava sozinho. A verdade incômoda
era que havia construído seu relacionamento com Valentina como uma fortaleza contra a dor do passado, não como uma exploração genuína do futuro. Era confortável precisamente porque não desafiava as partes dele que havia decidido manter enterradas. Sua assistente pessoal, Maria Helena, bateu suavemente na porta antes de entrar com uma pasta de documentos para assinar. Era uma mulher de 50 anos que trabalhava com ele há uma década, discreta o suficiente para lidar com todos os seus assuntos pessoais e intuitiva o suficiente para notar mudanças em seu humor. "O senhor está bem, Sr. Mendes?" perguntou enquanto organizava os documentos em ordem de prioridade. "Você parece preocupado desde que voltamos das férias." "Maria Helena", disse ele impulsivamente. "Você acredita em segundas chances?" Ela o olhou com surpresa, claramente sem esperar uma pergunta tão pessoal. "Acho que depende do que se perdeu na primeira vez, senhor, e de se ambas as partes estão dispostas a fazer as coisas de maneira diferente." Era uma resposta sábia, típica de Maria Helena. Sebastião assinou os documentos em silêncio, mas seus pensamentos já formulavam um plano que sabia ser arriscado, mas inevitável. A investigação discreta que Sebastião empreendeu revelou informações que o encheram simultaneamente de admiração e dor. Camila não só dirigia Sabores do Brasil com notável sucesso, mas trabalhava simultaneamente em outros 2 empregos. Dava aulas de culinária internacional nos fins de semana em uma escola culinária privada e supervisionava o menu de um café boutique em Copacabana 3 tardes por semana. O padrão se tornou claro quando descobriu que sua irmã mais nova, Ana Sofia, estava no último ano de medicina na Universidade PUC-Rio, uma das instituições privadas mais caras do país. Os registros acadêmicos mostravam um histórico de pagamentos irregulares. Alguns semestres pagos pontualmente, outros com planos de financiamento estendido e pelo menos 2 ocasiões em que a universidade havia enviado avisos de suspensão por inadimplência, que foram resolvidos no último momento. Sebastião reconhecia o padrão de uma família lutando para manter à tona o sonho educacional de um de seus membros. Era uma situação que havia observado entre muitos de seus funcionários. Pais que trabalhavam múltiplos empregos para custear as universidades de seus filhos, sacrificando comodidades pessoais pela promessa de um futuro melhor para a próxima geração. A ironia não lhe escapava. Durante o casamento, ele havia pago sem pensar a matrícula de Ana Sofia no ensino médio, considerando-o um gasto menor dentro de seu orçamento familiar. Agora, aquela mesma educação superior que ele teria financiado sem esforço se havia tornado um fardo financeiro que obrigava Camila a trabalhar 3 empregos diferentes. O programa de bolsas educacionais que implementou naquela semana foi desenhado com precisão cirúrgica. Oficialmente, estava direcionado a familiares de funcionários de toda a rede hoteleira, mas os critérios de seleção favoreciam especificamente estudantes de medicina em universidades privadas de prestígio. O processo de solicitação requeria apenas uma carta de motivação do candidato e documentação acadêmica, sem revelar a identidade do patrocinador até após a seleção. "É uma iniciativa muito nobre", comentou Valentina durante o jantar de sexta-feira no restaurante DOM, enquanto degustava o peixe com molho de caju que havia feito o famoso chefe. "Embora me surpreenda que você tenha decidido implementá-lo tão rapidamente. Geralmente planeja esse tipo de programas por meses." "Às vezes as melhores decisões são as espontâneas", respondeu Sebastião, cortando seu peixe à moqueca com movimentos precisos. "Além disso, o primeiro trimestre é o momento ideal para oferecer apoio educacional." Valentina o estudou por cima de sua taça de vinho branco, seus olhos verdes refletindo as velas que iluminavam a mesa íntima. "Você tem certeza de que não há outra razão?"
porque desde a festa de Ano Novo você tem estado diferente, mais distante. Diferente como? Perguntou ele, embora soubesse exatamente a que se referia. Não sei exatamente. É como se parte de você estivesse em outro lugar. Quando fazemos amor, quando conversamos, até agora. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. Sebastião, há algo que você precise me dizer. Era o momento perfeito para a honestidade, para explicar o reencontro com Camila e o turbulento processo emocional que havia desencadeado. Valentina merecia saber por que seu namorado havia estado emocionalmente ausente durante as últimas semanas, mas as palavras se atoraram em sua garganta, paralisado pela complexidade de sentimentos que ele mesmo não conseguia decifrar completamente. Estou passando por algumas reflexões pessoais, disse finalmente. Nada que tenha a ver diretamente com você. Reflexões sobre o quê? Sobre a direção da minha vida. Sobre se estou sendo a pessoa que quero ser. Era verdade, embora incompleta. Às vezes os homens da minha idade passamos por essas crises existenciais. Valentina riu, mas havia uma nota forçada no som. Crise de meia-idade? Sério? Vai comprar um carro esportivo e começar a usar correntes de ouro? Nada tão dramático, sorriu ele, grato pelo momento de leveza. Mas bem avaliar se minhas decisões estão alinhadas com meus valores genuínos. Bem, disse Valentina, pegando sua mão por cima da mesa. Enquanto essas reflexões não incluírem me substituir por uma versão mais jovem, estou disposta a ser paciente com você. O comentário estava feito em tom de brincadeira, mas Sebastião detectou uma insegurança subjacente que não havia notado antes. Valentina, apesar de seu sucesso profissional e confiança aparente, também tinha vulnerabilidades. Teria estado tão absorto em seu próprio drama interno que havia ignorado as necessidades emocionais dela. Naquela noite, enquanto faziam amor no apartamento de Valentina, um loft minimalista em Leblon, decorado com arte contemporânea e móveis de design italiano, Sebastião se esforçou para estar completamente presente. Acariciou cada curva de seu corpo perfeito. Beijou cada centímetro de pele macia como seda. Murmurou palavras de apreço em português e francês. Mas mesmo enquanto Valentina se arqueava sob ele, seus olhos fechados em êxtase, uma parte de sua mente comparava involuntariamente a experiência com lembranças de intimidade com Camila. Com Valentina, o sexo era tecnicamente perfeito. Apaixonado, visualmente impressionante, satisfatório em termos físicos. Era como uma cena de filme romântico, executada por atores profissionais. Com Camila, havia sido diferente. Mais desordenado emocionalmente, mais vulnerável, mais conectado em níveis que transcendiam o puramente físico. A comparação o encheu de culpa. Valentina merecia um homem que estivesse completamente presente em seus momentos mais íntimos. Não alguém que estivesse processando fantasmas do passado enquanto ela se entregava por completo. Depois, enquanto Valentina dormia aninhada contra seu peito, Sebastião permaneceu acordado contemplando as luzes da cidade que se estendiam além dos painéis do loft. Seu telefone descansava na mesa de cabeceira e sentiu a tentação de buscar mais informações sobre Camila, mas se conteve. Já havia cruzado linhas éticas suficientes investigando sua situação financeira. Em vez disso, concentrou-se em formular um plano mais direto. Precisava de uma desculpa legítima para contatá-la. Algo relacionado a negócios que não levantasse suspeitas, mas permitisse uma conversa real. A empresa de buffet havia feito um trabalho excepcional na festa. Seria completamente natural considerá-la para eventos futuros da rede hoteleira. Era uma justificativa, que se sustentava profissionalmente, mas Sebastião sabia que suas motivações eram completamente pessoais. Queria vê-la de novo, falar com ela sem a pressão de manter aparências sociais.
entender realmente o que havia acontecido nesses 5 anos que os havia tornado estranhos. O primeiro contato oficial veio através de Maria Helena, que ligou para Sabores do Brasil sob instruções específicas de Sebastião. A proposta era legítima. A rede hoteleira estava considerando reestruturar seus serviços de banquetes e eventos especiais e precisava avaliar fornecedores externos de buffet de alta gama para complementar seus restaurantes internos. A senhora Oliveira aceita a reunião, informou Maria Helena após a ligação, mas insiste em que seja nas sedes centrais, não em algum dos hotéis. Diz que prefere um ambiente neutro para discussões comerciais. Sebastião sorriu ironicamente. Mesmo no contexto profissional, Camila mantinha o controle das variáveis que podia controlar. As sedes corporativas dos Hotéis Mendes ocupavam 3 andares de uma torre moderna em Barra da Tijuca, um ambiente definitivamente neutro que não carregava o peso emocional de espaços mais pessoais. Na manhã da reunião, Sebastião se vestiu com cuidado particular. Terno de lã italiana em cinza Oxford, camisa de algodão egípcio em branco impecável, gravata de seda em azul marinho com um design discreto de pontos prateados. Era seu uniforme de alto executivo, desenhado para projetar autoridade e confiança sem ostentação excessiva. Mas enquanto ajustava as abotoaduras em frente ao espelho, reconheceu que também era uma armadura psicológica. Camila chegou pontualmente às 10 da manhã, vestida com um tailleur preto que equilibrava profissionalismo com feminilidade sutil. Levava o cabelo recolhido em um coque baixo, maquiagem natural que realçava suas feições sem dramatismo e uma pasta de couro que mostrava uso, mas estava impecavelmente cuidada. Parecia o que era. Uma empresária competente que havia aprendido a navegar o mundo corporativo masculino com dignidade e autoridade. Senhora Oliveira, saudou Sebastião formalmente quando Maria Helena a escoltou para a sala de reuniões. Obrigado por vir. Senhor Mendes, respondeu ela com igual formalidade, estendendo sua mão para um aperto profissional que durou exatamente o tempo socialmente apropriado. É um prazer discutir esta oportunidade comercial. A sala de reuniões era impessoal por design. Mesa de vidro temperado, cadeiras ergonômicas em couro preto, sistema audiovisual de última geração e uma vista panorâmica da cidade que se estendia até as montanhas. Era o tipo de espaço onde se fechavam negócios milionários e se tomavam decisões que afetavam milhares de empregos. Permita-me explicar o escopo do projeto, começou Sebastião, ativando a apresentação que havia preparado meticulosamente. Estamos considerando externalizar o buffet de eventos especiais em 5 de nossos hotéis principais. Casamentos de alto perfil, celebrações corporativas, lançamentos de produto, eventos onde a qualidade culinária é tão importante quanto a experiência hoteleira. Camila tomava notas em um tablet enquanto ele apresentava estatísticas de ocupação, volumes de eventos anuais e padrões de qualidade requeridos. Suas perguntas eram inteligentes e específicas: cadeias de suprimento, capacidade de escalonamento, protocolos de higiene, flexibilidade de menus, coordenação com o pessoal hoteleiro existente. Qual seria o volume mensal aproximado? Perguntou enquanto revisava os números projetados. Porque assumir 5 hotéis simultaneamente exigiria expandir significativamente minha operação atual. Entre 15 e 20 eventos mensais durante a alta temporada, aproximadamente a metade durante a baixa temporada. Sebastião se inclinou para a frente, mantendo contato visual profissional. Obviamente, forneceríamos um período de transição gradual para permitir o escalonamento apropriado. E a exclusividade? Estariam esperando que Sabores do Brasil trabalhasse unicamente para a Rede Mendes.
Era uma pergunta inteligente que tocava o coração do assunto econômico. Sebastião havia antecipado essa preocupação. Não exclusividade total, mas sim prioridade, em datas conflitantes. E, obviamente, confidencialidade absoluta sobre clientes e eventos. Camila assentiu, fazendo cálculos mentais que Sebastião podia ver refletidos em seus olhos. Era uma oportunidade comercial genuinamente atraente. Volume suficiente para estabilizar financeiramente sua empresa, prestígio por associação com uma marca hoteleira reconhecida e a possibilidade de expansão para mercados mais lucrativos. Preciso ver as cozinhas de cada hotel, disse finalmente. Avaliar equipamentos, espaços de preparação, armazenamento, fluxos de trabalho. Minha equipe teria que se integrar perfeitamente com o pessoal existente. Claro, podemos programar visitas técnicas na próxima semana. Sebastião passou para o slide seguinte, que mostrava termos financeiros preliminares. Estes são os rangos de compensação que estamos considerando. Os números eram generosos, mais altos que os padrões de mercado para serviços de buffet. Sebastião havia sido deliberadamente generoso, justificando internamente como investimento em qualidade superior, mas sabendo que também era uma forma de assegurar que Camila aceitaria a proposta. É uma oferta muito interessante, admitiu Camila após revisar os termos financeiros. Mas preciso ser transparente sobre algo. Minha empresa é relativamente pequena. Expandir tão rapidamente acarreta riscos operacionais significativos. Por que não consideraram fornecedores mais estabelecidos? Era a pergunta que Sebastião havia temido e antecipado. A verdade, que a havia escolhido porque precisava de uma desculpa para vê-la de novo, obviamente não era uma resposta viável, mas tinha uma justificativa profissional sólida preparada. Precisamente porque são mais pequenos, respondeu. Os grandes fornecedores têm sistemas rígidos, menus padronizados, processos corporativos que não se adaptam bem aos nossos padrões de personalização. Após o jantar de Ano Novo, fiquei impressionado com a capacidade de Sabores do Brasil para criar experiências culinárias únicas. Camila o estudou por um momento, e Sebastião se perguntou se ela podia detectar as motivações pessoais por trás da proposta comercial. Havia algo em seu olhar que sugeria ceticismo, como se estivesse avaliando não só os termos do contrato, mas as intenções do homem que o oferecia. Preciso de tempo para considerar a proposta, disse finalmente. É uma decisão importante que afetaria fundamentalmente a direção da minha empresa. Naturalmente, qual prazo você precisa? 1 semana para a decisão inicial. Se aceitar, precisariam me dar pelo menos 6 semanas para preparar a transição operacional. Ela se levantou, estendendo novamente sua mão. Obrigada por considerar minha empresa para este projeto. O aperto de mãos foi novamente profissional, mas desta vez Sebastião notou que seus dedos tremeram levemente quando se tocaram. Era uma reação sutil que poderia ser nervosismo comercial, mas que ele escolheu interpretar como evidência de que ela também não era completamente imune ao contato físico entre eles. A resposta de Camila chegou exatamente 1 semana depois, através de um e-mail profissionalmente redigido que aceitava a proposta comercial com condições específicas. Queria autonomia completa sobre a seleção de menus, acesso direto às cozinhas dos hotéis para inspeções prévias e um período de teste de 3 meses antes do compromisso total. Sebastião leu a mensagem 3 vezes, analisando cada palavra em busca de pistas sobre as motivações dela. Teria aceitado unicamente por razões econômicas ou havia algo mais? A formalidade do tom sugeria que estava estabelecendo limites claros, mantendo a relação estritamente profissional. As visitas técnicas começaram na semana seguinte no hotel de Florianópolis.
Sebastião havia coordenado pessoalmente o itinerário, justificando como supervisão executiva necessária para um contrato de tal magnitude. Na realidade, queria estar presente durante as primeiras interações de Camila com sua empresa, observar como se desenvolvia em seu mundo profissional. O Hotel Mendes Florianópolis erguia-se como um palácio moderno em frente às águas turquesas da Praia da Joaquina. Era um de seus projetos mais ambiciosos: 200 suítes com vista para o oceano, 3 restaurantes especializados, spa de classe mundial e facilidades para eventos que podiam acomodar desde casamentos íntimos até conferências corporativas de 500 participantes. A cozinha principal foi projetada seguindo padrões europeus, explicou o chefe executivo do hotel, enquanto guiava Camila pelas instalações de aço inoxidável. Fornos de conveção alemães, sistema de refrigeração com controle de umidade independente, área de preparação fria separada para frutos do mar. Camila tomava notas detalhadas, fazendo perguntas técnicas que revelavam sua experiência profissional. Qual era a capacidade máxima de armazenamento refrigerado? Tinham fornecedores locais de produtos orgânicos? Como lidavam com restrições dietéticas especiais durante eventos grandes? Impressionante, murmurou enquanto examinava a adega climatizada. Qual é a rotação média de inventário durante a alta temporada? Sebastião a observava de uma distância respeitosa, oficialmente supervisionando, mas realmente admirando a maneira como se havia transformado nesses 5 anos. A Camila que lembrava havia sido apaixonada pela cozinha, mas como hobby sofisticado, não como carreira profissional. Esta versão dela mostrava competência técnica que só se adquire através de anos de experiência prática. O que achou? Perguntou quando terminaram a inspeção. Excelentes instalações. Claramente não economizaram em equipamentos de qualidade. Camila fechou sua pasta, mantendo contato visual profissional. Quando poderíamos programar o primeiro teste piloto? Há um casamento de alto perfil no próximo mês. 200 convidados, orçamento ilimitado, clientes que esperam perfeição absoluta. Sebastião havia selecionado especificamente este evento porque representava exatamente o tipo de desafio que poderia estabelecer a reputação de Sabores do Brasil dentro de sua rede de clientes exclusivos. Que tipo de cozinha preferem? Fusão brasileira mediterrânea. A noiva estudou em Barcelona, o noivo é de São Paulo. Querem algo que honre ambas as tradições. Pela primeira vez desde que haviam reiniciado o contato, Sebastião viu uma faísca de emoção genuína nos olhos de Camila. Era o mesmo brilho que costumava aparecer quando discutia ideias culinárias complexas durante o casamento, quando experimentava com receitas que combinavam técnicas de diferentes culturas. Interessante, murmurou, claramente já visualizando possibilidades. Tem restrições de ingredientes, preferências sobre apresentação, liberdade criativa total dentro de parâmetros de elegância extrema. Sebastião se inclinou levemente para a frente. É exatamente o tipo de projeto onde sua criatividade poderia brilhar sem restrições. Camila o olhou com expressão indecifrável, como se estivesse avaliando se o elogio era profissional ou pessoal. Enviarei 3 propostas de menu na próxima semana, com orçamentos detalhados e cronograma de preparação. Perfeito! O silêncio que se seguiu foi levemente desconfortável, carregado de tudo o que não se estava dizendo. Estavam parados na varanda do restaurante principal, com vista panorâmica do Atlântico, onde o sol da tarde criava um caminho dourado sobre as ondas. Era um cenário objetivamente romântico, mas o contexto profissional criava uma barreira invisível entre eles. Sebastião? Perguntou Camila subitamente,
usando seu nome pela primeira vez desde o reencontro. Posso te fazer uma pergunta pessoal? O coração dele acelerou. Claro. Por que realmente me ofereceu este contrato? E, por favor, não me diga que foi unicamente pela qualidade do meu trabalho. Era o momento que havia temido e antecipado. Sebastião estudou seu rosto, buscando sinais de se ela queria uma resposta honesta ou simplesmente estava testando sua capacidade de manter a profissionalidade. Porque precisava saber se você ainda era a mulher de quem me apaixonei há 10 anos. Respondeu com uma honestidade que o surpreendeu até a ele mesmo. E porque queria te dar uma oportunidade de me mostrar quem você se tornou nesses 5 anos. A confissão de Sebastião criou um silêncio tenso que se estendeu entre eles como uma corda esticada ao máximo. Camila desviou o olhar para o oceano, onde as gaivotas traçavam círculos elegantes sobre as ondas que quebravam contra as rochas da costa. Essa não era a resposta que esperava, murmurou finalmente. Que resposta esperava? Algo mais profissional, menos honesto. Ela se virou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Sebastião, não posso ser seu experimento nostálgico. Não posso ser o projeto emocional que te ajude a processar o passado. Não é isso o que... Não! Interrompeu ela, sua voz ganhando força. Porque da minha perspectiva é exatamente isso. Desapareço por 5 anos. Construo minha própria vida. Meu próprio negócio, minha própria identidade. E então você aparece com uma oferta comercial perfeitamente desenhada para me trazer de volta à sua órbita. A acusação era justa, e Sebastião o sabia, mas também era incompleta. Você tem razão sobre minhas motivações iniciais, admitiu. Mas o contrato é real, Camila. Os números são legítimos, a oportunidade é genuína. Sua empresa se beneficiaria enormemente, independentemente da nossa história pessoal. Eu sei, essa é a parte frustrante. Camila se apoiou na grade da varanda, o vento do oceano movendo alguns fios soltos de seu cabelo. É uma oportunidade que não posso rejeitar economicamente, mas que emocionalmente é... É o quê? Complicada. Muito complicada. Sebastião se aproximou um passo, mas manteve distância respeitosa. Por que aceitou, então? Camila demorou vários momentos para responder, como se estivesse ordenando seus pensamentos. Porque minha irmã começa as práticas médicas no próximo ano e precisa de recursos para se especializar. Porque tenho funcionários que dependem de que minha empresa cresça. Porque profissionalmente sei que posso lidar com isso. Fez uma pausa. E porque uma parte de mim queria te ver de novo também. Era a primeira admissão de sentimento pessoal que havia feito, e atingiu Sebastião com mais força que qualquer declaração romântica elaborada. E agora? Agora que me viu de novo? Agora vejo que você continua sendo a mesma pessoa que precisa controlar todas as variáveis. A diferença é que eu já não sou a mesma mulher que permitia ser controlada. Seus olhos o estudaram com uma intensidade que o fez sentir completamente exposto. E quanto a Valentina? A pergunta o pegou de surpresa, embora não devesse tê-lo feito. Como sabe de Valentina? Sebastião, você é um empresário proeminente. Sua vida pessoal aparece ocasionalmente nas páginas sociais. Camila cruzou os braços. Você mencionou para ela que me contratou? Não especificamente, não. E como acha que ela vai reagir quando souber que sua ex-esposa vai estar trabalhando regularmente em seus hotéis? Era uma pergunta que havia evitado considerar completamente, focando na logística de se reencontrar com Camila, sem pensar nas ramificações para seu relacionamento atual. Valentina é uma mulher inteligente e profissional, respondeu, embora soasse pouco convincente até para ele mesmo. Sebastião, disse Camila, com uma paciência que beirava a exasperação. Sou mulher. Sei exatamente como Valentina vai reagir.
E não vai ser com compreensão profissional. O que você está sugerindo? Que cancele o contrato? Estou sugerindo que seja honesto comigo e consigo mesmo sobre o que realmente quer dessa situação. Camila se endireitou, recuperando sua postura profissional. Porque se isso vai funcionar comercialmente, precisamos estabelecer limites muito claros desde o princípio. Que tipo de limites? Interações mínimas e estritamente profissionais. Comunicação principalmente por e-mails e chamadas programadas. Supervisão delegada à sua equipe de gerência, não supervisão pessoal sua. Suas condições eram claras e firmes. E transparência absoluta com Valentina sobre a natureza da nossa relação comercial. Sebastião sentiu uma mistura de respeito e frustração. A Camila que lembrava havia sido mais maleável, mais disposta a se adaptar às preferências dele. Esta versão era claramente mais forte, mais independente, mais consciente de suas próprias necessidades e limites. E se eu não aceitar essas condições? Então termino este contrato agora mesmo e buscamos maneiras de minha empresa compensar a perda de receitas projetadas. Não havia blefe em sua voz. Era uma declaração de fato. Tão fácil? Sebastião, passei 5 anos aprendendo a não depender de ninguém para minha estabilidade emocional ou financeira. Não vou comprometer essa independência, não importa quão atraente seja a oportunidade comercial. Era exatamente a resposta que havia temido e secretamente esperado. A mulher, parada em frente a ele, era indubitavelmente uma versão mais forte e autossuficiente da pessoa de quem se havia apaixonado anos atrás. Aceito suas condições, disse finalmente. Camila assentiu, mas havia surpresa em seus olhos, como se não tivesse esperado que cedesse tão facilmente. Bem, então podemos prosseguir profissionalmente. Mas enquanto retornavam ao interior do hotel, Sebastião sabia que havia aceitado condições que provavelmente seria incapaz de manter. Fevereiro trouxe consigo a primeira prova real do acordo entre Sebastião e Camila. O casamento de alto perfil em Florianópolis se havia tornado o evento social mais comentado da temporada. Isabela Santos, herdeira de uma fortuna imobiliária, se casaria com Alejandro Ruiz, executivo de uma multinacional tecnológica. 200 convidados, orçamento de R$ 2 milhões e expectativas que roçavam o impossível. Camila havia enviado 3 propostas de menu como prometeu, cada uma mais sofisticada que a anterior. A selecionada combinava técnicas catalãs com ingredientes brasileiros. Tartar de atum vermelho com abacate e caviar de pimenta malagueta, cordeiro ao alecrim com moqueca desconstruída e uma sobremesa que integrava chocolate do Pará com creme catalão infundido com baunilha de Minas Gerais. É ambicioso, comentou o chefe executivo do hotel quando revisaram a lista de ingredientes. Alguns desses produtos terão que vir diretamente de importadores especializados. Camila já coordenou tudo, respondeu Sebastião, que havia estado seguindo os preparativos mais de perto do que suas próprias condições permitiam. Ela tem contatos em Barcelona para os produtos catalães específicos e estabeleceu relações diretas com produtores locais para os ingredientes brasileiros. A verdade era que havia ficado impressionado pela meticulosidade do planejamento de Camila. Ela havia coordenado não só o menu, mas também o protocolo de serviço, a apresentação visual e até a música ambiente que complementaria cada prato. Era o tipo de atenção aos detalhes que havia caracterizado os melhores eventos de sua rede hoteleira. 3 dias antes do casamento, Valentina finalmente perguntou diretamente sobre o novo fornecedor de buffet. Patrícia mencionou que você contratou a empresa que fez nosso jantar de Ano Novo. Comentou enquanto provava vestidos para um evento de moda em Los Angeles. Como se chama a dona?
Sebastião havia ensaiado esta conversa mentalmente dezenas de vezes, mas ainda se sentiu desprevenido. Camila Oliveira, é muito profissional. Você a conhecia de antes? Era a pergunta direta que havia estado evitando por semanas. As condições que havia aceitado incluíam transparência total com Valentina, mas confrontado com o momento real, as palavras se atoraram em sua garganta. Trabalhou em alguns eventos corporativos anos atrás, respondeu, o qual era tecnicamente verdade, mas completamente evasivo. Valentina o estudou através do espelho enquanto ajustava um vestido de noite cor de esmeralda. Sebastião, há algo que eu precise saber sobre ela? Era o momento perfeito para a honestidade completa. Mas em vez disso, Sebastião se aproximou e beijou seu pescoço, uma distração que havia aprendido ser efetiva para mudar o rumo de conversas incômodas. O único que você precisa saber é que vai ficar espetacular nesse casamento, murmurou contra sua L. Valentina riu, aparentemente satisfeita com a resposta, mas Sebastião notou que seus olhos no espelho mantinham uma expressão pensativa. Na noite antes do casamento, Sebastião encontrou uma desculpa para supervisionar pessoalmente os preparativos finais em Florianópolis. Oficialmente, estava assegurando que tudo estivesse perfeito para um evento que poderia gerar referências valiosas para seu hotel. Extraoficialmente, queria ver Camila em ação, dirigindo a operação mais importante de sua carreira expandida. A cozinha do hotel havia sido transformada em uma operação de precisão militar. A equipe de Sabores do Brasil trabalhava em estações específicas, cada pessoa focada em sua especialidade particular. Camila se movia entre as estações como uma maestrina, provando molhos, ajustando apresentações, coordenando tempos com uma precisão que falava de anos de experiência profissional. Como vai tudo? Perguntou Sebastião da entrada da cozinha. Segundo o cronograma, respondeu Camila sem levantar o olhar do prato que estava decorando com micro-verduras. O tartar estará pronto exatamente às 7, o prato principal às 8h30, sobremesa às 10, tudo sincronizado com o protocolo da cerimônia. Precisa de algo? Que não me distraia, respondeu com um meio sorriso que foi o primeiro sinal de calor pessoal que havia mostrado desde que estabeleceram as condições profissionais. Sebastião se retirou, mas não pôde resistir observar de longe. Camila havia encontrado claramente seu elemento profissional. A mulher que lembrava como apaixonada, amadora pela cozinha, se havia transformado em uma chefe executiva que comandava respeito absoluto de sua equipe. O casamento foi um sucesso rotundo. Os convidados elogiaram cada prato, a coordenação foi impecável e a noiva chorou de emoção quando provou a sobremesa que havia sido projetada especificamente para honrar suas lembranças de estudar em Barcelona. Sebastião, exclamou Isabela durante a recepção. Sua chefe de buffet é um gênio absoluto. Podemos contratá-la para nosso aniversário no próximo ano? Era exatamente o tipo de reação que havia esperado e validava profissionalmente a decisão de contratar Camila. Mas enquanto observava os convidados desfrutarem a comida que ela havia criado, Sebastião se deu conta de que sentia algo mais complexo que satisfação profissional. Sentia orgulho. O mesmo tipo de orgulho que havia sentido durante o casamento, quando Camila impressionava os convidados com jantares caseiros elaborados, mas amplificado pelo reconhecimento de que este sucesso era completamente dela, construído independentemente dele. No final da noite, enquanto a equipe de buffet empacotava os últimos utensílios, Sebastião se aproximou de Camila. Parabéns, foi perfeito. Obrigada, respondeu ela, claramente exausta, mas satisfeita. Minha equipe fez um trabalho excepcional. Não só sua equipe, você. A conceituação, a coordenação, a execução. Foi extraordinário.
Camila o olhou com expressão surpresa, como se não tivesse esperado um reconhecimento tão específico e pessoal de suas habilidades individuais. A revelação chegou da maneira mais inesperada, como costumam chegar as verdades que mudam tudo. Valentina havia contratado discretamente um detetive particular após notar as evasivas constantes de Sebastião sobre a empresa de buffet. Não por desconfiança romântica, mas por instinto de sobrevivência profissional. Uma modelo bem-sucedida aprende rapidamente a proteger seus investimentos emocionais. Seu nome completo é Camila Oliveira de Mendes, informou o detetive durante uma reunião em um café discreto de Leblon. Divorciada de Sebastião Mendes há 5 anos, sem filhos, desapareceu do radar social completamente após o divórcio. Valentina sentiu como se tivessem despejado água gelada em seu estômago. Por semanas, havia intuído que algo não estava bem, que as respostas evasivas de Sebastião ocultavam mais que simples discrição profissional. Mas jamais havia imaginado essa magnitude de engano. Naquela noite, quando Sebastião chegou a seu apartamento após uma reunião corporativa, Valentina o esperava na sala com uma taça de vinho tinto e uma expressão que ele reconheceu imediatamente como perigosa. "Como foi seu dia, meu amor?" perguntou com uma doçura que não chegava aos seus olhos verdes. "Longo, muitas reuniões." Sebastião afrouxou a gravata, ignorando os sinais de alarme que deveria ter detectado. "E o seu?" "Muito educativo. Aprendi coisas fascinantes sobre empresas de buffet." Valentina tomou um gole de vinho, saboreando o momento. Por exemplo, que Sabores do Brasil é dirigida pela sua ex-esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sebastião ficou imóvel com a gravata a meio tirar, como um animal surpreendido pelos faróis de um carro. "Valentina, posso explicar?" "Explicar o que exatamente?" Sua voz subiu várias oitavas. "Explicar como por 2 meses você me mentiu sistematicamente? Explicar por que contratou sua ex-esposa sem mencionar esse pequeno detalhe irrelevante?" "Não te menti. Simplesmente não. Não mencionou que a mulher que vai estar trabalhando regularmente em seus hotéis é a mesma com quem você esteve casado 8 anos? Valentina se levantou, caminhando para a janela como se precisasse de ar. "Sebastião, você me toma por idiota?" "Claro que não. É só que é complicado." "Complicado?" Ela se virou para ele, com olhos que brilhavam perigosamente. "Sabe, o que é complicado? Descobrir que seu namorado está tão obcecado com sua ex-esposa que inventa contratos comerciais para tê-la por perto." A acusação era precisa demais para negá-la completamente. "O contrato é legítimo", insistiu Sebastião. "Ela fez um trabalho excepcional no casamento de Florianópolis. Os números falam por si." "Os números?" repetiu Valentina com sarcasmo. "E o que dizem os números sobre quantas vezes você violou suas próprias condições profissionais para supervisionar pessoalmente o trabalho dela?" Sebastião ficou sem argumentos. Era verdade. Havia encontrado desculpas para estar presente em cada evento importante. Havia revisado pessoalmente cada proposta de menu. Havia coordenado detalhes que normalmente delegaria à sua equipe gerencial. "Valentina, meu relacionamento com você não tem nada a ver com..." "Não", interrompeu ela. "Porque da minha perspectiva você tem estado emocionalmente ausente desde Ano Novo." "Exatamente desde que a viu de novo." Era uma observação brutalmente honesta que Sebastião não podia refutar. Havia estado presente fisicamente em seu relacionamento com Valentina, mas emocionalmente havia estado processando o reencontro com Camila. "Eu te amo", disse finalmente, embora as palavras soassem vazias até para ele. Valentina o olhou por um longo momento, e quando falou, sua voz estava cheia de uma
Tristeza que o atingiu mais forte que qualquer grito. Talvez você me ame, Sebastião, mas não da maneira que ama ela, e eu mereço alguém que não tenha que escolher entre me amar e amar seus fantasmas. A conversa que se seguiu foi dolorosa, mas necessária. Valentina não era uma mulher que se contentasse em ser a segunda opção emocional de ninguém. Não importava quanto dinheiro ou status social a relação pudesse oferecer. Ela havia construído sua própria carreira, sua própria identidade, e não estava disposta a sacrificar sua autoestima por um relacionamento fundamentado em evasivas e meias-verdades. "O que você precisa de mim?", perguntou Sebastião. "Honestidade, completa e brutal. Você ainda está apaixonado por Camila?" Era a pergunta que havia estado evitando responder até para si mesmo. 8 meses após o reencontro natalino, a mansão de Petrópolis recebia novamente convidados para uma celebração. Mas desta vez, o anfitrião era diferente. Sebastião havia passado por uma transformação que ia além do superficial. Havia aprendido a reconhecer suas próprias vulnerabilidades, havia aceitado terapia para trabalhar em seus padrões de controle e havia enfrentado a verdade brutal sobre seus sentimentos. A conversa com Valentina havia sido o catalisador. Após admitir que sim, ainda amava Camila de uma maneira que não podia negar nem compartimentar, Valentina havia tomado a decisão mais sábia possível: terminar a relação antes que a toxicidade emocional os destruísse a ambos. "Você não me odeia por ter sido honesto", havia dito Sebastião na noite da ruptura. "Eu te odiaria por continuar mentindo", havia respondido ela com uma dignidade que partiu seu coração. "Pelo menos agora posso recuperar meu tempo e minha energia emocional." Os meses seguintes haviam sido um período de introspecção forçada. Sebastião havia mantido as condições profissionais com Camila, delegando a supervisão de eventos à sua equipe gerencial, comunicando-se unicamente por e-mail e chamadas programadas. Mas cada evento bem-sucedido de Sabores do Brasil em seus hotéis havia sido tanto uma fonte de orgulho profissional quanto uma punhalada pessoal. Camila havia prosperado de maneiras que o enchiam de admiração complexa. Sua empresa havia crescido até se tornar o fornecedor de buffet mais solicitado da região. Havia contratado 15 funcionários adicionais e havia estabelecido uma escola culinária para jovens de baixa renda. Sua irmã Ana Sofia se havia graduado com honras em medicina e havia começado sua residência em cardiologia pediátrica. Mas, além dos logros profissionais, Sebastião havia observado de longe como Camila havia florescido como pessoa independente. Nas poucas ocasiões em que haviam coincidido durante eventos, ela projetava uma confiança serena que era nova. Já não era a mulher que havia precisado fugir para se encontrar. Era alguém que havia construído deliberadamente a vida que queria. A celebração desta noite era diferente, íntima, pessoal, significativa. Ana Sofia havia passado em seus exames finais de medicina e a família estendida se havia reunido para festejar. Sebastião havia sido convidado não como ex-marido de Camila, mas como o benfeitor anônimo do programa de bolsas que havia facilitado os estudos de Ana Sofia. Nunca imaginei que o empresário misterioso que financiou minha educação estaria sentado na minha festa de formatura. Havia brincado Ana Sofia quando finalmente se revelou a identidade do doador. Nem eu imaginei que a estudante mais brilhante de sua geração seria minha cunhada. Havia respondido Sebastião, usando o termo familiar pela primeira vez em anos. Camila havia estado presente durante aquela conversa, observando o intercâmbio com uma expressão indecifrável. Não havia dito nada sobre o programa de bolsas, mas seus olhos haviam buscado os dele com uma intensidade que sugeria compreensão profunda. Agora, enquanto os convidados desfrutavam o jantar que Camila havia preparado pessoalmente, não como empresa de buffet, mas como irmã mais velha orgulhosa, Sebastião se viu observando-la da varanda.
Havia algo diferente nela esta noite, uma relaxação em seus ombros que não via desde antes da separação. Em que você está pensando? Perguntou Camila, aparecendo silenciosamente ao seu lado com 2 taças de vinho tinto. No tempo, respondeu ele, aceitando a taça. Em como algumas coisas precisam se quebrar completamente antes de poderem ser reconstruídas da maneira correta. Camila assentiu devagar. Ana Sofia me contou sobre as bolsas. Não só a dela, mas todo o programa. Você ajudou mais de 30 famílias. Parecia o correto. Mesmo após eu te rejeitar repetidamente? Sebastião a olhou, notando que havia usado o passado. Especialmente depois disso. Me ajudou a entender a diferença entre amar alguém e querer possuí-lo. O silêncio que se seguiu foi confortável pela primeira vez em anos. Observaram as luzes da cidade que brilhavam como estrelas terrestres ao redor do lago. Sebastião, disse Camila finalmente, o que aconteceria se eu te dissesse que aprendi a diferença entre independência e isolamento? Ele sentiu como se o ar tivesse se tornado mais denso. O que quer dizer? Quero dizer que passei 5 anos construindo muros para me proteger de ser controlada de novo. Mas no processo, também me protegi de ser verdadeiramente conhecida. Tomou um gole de vinho. E que talvez, com as pessoas certas e as condições certas, a interdependência possa ser força em vez de fraqueza. Sebastião sentiu esperança e terror em proporções iguais. E quais seriam as condições certas? Camila sorriu. O primeiro sorriso genuinamente cálido que lhe dirigira em 8 meses. Honestidade absoluta, respeito mútuo por nossas identidades independentes e a compreensão de que o amor verdadeiro amplifica quem você é, não te reduz a uma versão menor de si mesmo. Era exatamente o que havia aprendido na terapia, as lições que havia precisado de anos para internalizar. Acha que poderíamos tentar? Perguntou, quase sussurrando. Acho que já estamos tentando, respondeu ela. A diferença é que desta vez, ambos sabemos quem somos quando estamos sozinhos, e isso faz com que escolher estar juntos seja muito mais significativo. Enquanto as primeiras estrelas apareciam sobre Petrópolis, Sebastião compreendeu que algumas histórias de amor requerem capítulos de separação para escrever finais verdadeiramente felizes. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.